Meu nome é Lúcio Volpini. Minha formação é arquitetura, depois eu fiz escola de arte na Itália. Sou do interior do Espírito Santo e atualmente radicado no Rio de Janeiro, onde tenho meu ateliê na antiga Fábrica Behring, um centro de referência de arte na cidade. Apresentei o Arte Londrina 5 trabalhos da série Insetos, que é o meu objeto atual de pesquisa, que são os insetos. E essa pesquisa começou em meados de 2018, quando eu entrei em contato com o documentário Biofilia, que era o encontro da artista Bjork com o naturalista inglês David Attenborough. E basicamente esse documentário era a utilização de todo e qualquer meio de arte para defender o planeta, uma conscientização, o meio de usar a arte para propósitos de defesa do planeta. E juntamente nesse exato momento acontece algo que me leva para o lado dos insetos, que é o incêndio no Museu Nacional da cidade do Rio de Janeiro. Bem, voltando um pouquinho no tempo, eu desde que voltei para o Brasil, eu passei a frequentar o museu onde eu pratico meu desenho de observação, desenhando essas espécies da coleção entomológica, que era uma das maiores coleções do mundo. Então, ver toda essa coleção sumir, desaparecer no incêndio, despertou em mim um gatilho e eu passei a buscar alguma maneira de utilizar esses desenhos que eu já tinha numa produção de arte. A busca de um meio para inserir os insetos em um trabalho de arte me levou a estudar freneticamente entomologia e biologia e a conhecer essas maravilhosas espécies para além de sua beleza, pois são essenciais no equilíbrio do planeta. Todo o ecossistema depende primordialmente dos insetos. Basta dizer que foram as primeiras espécies a evoluírem desde a formação do que nós conhecemos como nosso planeta. E foram as primeiras espécies a conseguir voar. Comecei estudando e colocando em prática o desenho entomológico feito para livros de biologia, que é aquele desenho clássico do inseto montado. E a partir disso fui estudando, fui tendo contato com a sua anatomia, com sua forma. O passo seguinte foi transformar essas já obras de arte da natureza em obras de arte fabricadas. Minha primeira intervenção foi em cima de uma série já antiga que eu tenho que eu falo sobre trabalhos de povos tribais, de povos africanos, de indígenas norte-americanos. E eu comecei a representar as ordens desses insetos como se fossem máscaras africanas, máscaras tribais. Então eu criei toda uma coleção de ordens dos insetos utilizando esse tipo de representação. Evoluindo nos meus estudos, chego também a ver que meu desenho estava se aproximando muito do desenho de biologia, que era aquele desenho que encontramos em livros didáticos. Então eu busquei numa outra série minha que me remete a todo aquele desenho psicodélico dos anos 60, o uso de cores extravagantes, para fazer esses novos insetos, quer dizer, respeitando morfologicamente o inseto. Eu fazia o seu desenho e dentro deles utilizava toda essa representação exuberante de cores. Inclusive é esta série que eu apresento no Arte Londrina 8. São insetos desenhados como são na natureza, mas com uma representação colorida, o uso de cores, o uso de formas, para atrair o olhar do espectador para estas espécies. Sempre evoluindo nos meus estudos de biologia e entomologia, chego a algumas conclusões que me partem para outros caminhos, me levam para outros estudos. Por exemplo, os insetos surgem no período ordoviciano, há 420 milhões de anos atrás, surgem os primeiros insetos. O homem surge, como nós somos atualmente, há 200 mil anos. Isso quer dizer, a ideia do sagrado vem com o homem, e isso surge há pouco tempo, bem depois do surgimento dos insetos. Se essa representação do sagrado que o homem cria é a representação humana, que deuses eram esses que existiam no início, quando surgiram os insetos? Eram os deuses insetos? Continua a minha pesquisa, meus estudos,
seguindo por essa parte de biologia, vou margeando a parte de mitos, crendices e histórias relacionadas a insetos. Chego a algumas, por exemplo, as libélulas eram sagradas para os índios norte-americanos, ao mesmo tempo que para os cristãos do medioevo eram consideradas agulhas do diabo. O escaravelho era um deus para os egípcios antigos, era Kefri, que era o deus da renovação. A borboleta é muito importante na história da criação do Japão. Como para os maias, as formigas eram animais sagrados, eram enviados dos deuses. Então, percorrendo várias histórias e mitos, eu vou acrescentando todas essas histórias paralelas que vinculam os insetos a toda a história da humanidade. Até há pouco tempo, mais precisamente a década de 60, o homem insistia em travar uma guerra contra os insetos e em busca do inseticida perfeito. Era uma indústria toda gerada para este fim, extermínio de insetos. Felizmente, alguns poucos cientistas desviaram esses estudos da destruição para a preservação, pois se descobriu quanto é importante a vida dessas espécies para o equilíbrio do planeta. Basta dizer que 73% da vida no planeta são insetos. E vale a pena citar uma frase de Einstein, em que ele dizia que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. A velocidade com que os insetos estão morrendo é 8 vezes mais rápida que a dos mamíferos, aves e répteis. Os culpados, cientistas dizem que é a agricultura industrial, as mudanças climáticas e a urbanização, e que juntas pode representar o que eles consideram como a 6ª extinção em massa. As invasões biológicas já são a 2ª maior causa de extinção de espécies em todo o planeta, atrás apenas da exploração comercial, que envolve caça, pesca, desmatamento e extrativismo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Realmente, os insetos são seres muito importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Alguns estudos acadêmicos impulsionam meu trabalho, como o estudo realizado pela Universidade Federal da Paraíba, em que ele apresenta 3 insetos como fundamentais para que o semiárido nordestino não tenha se transformado num deserto. São eles o cupim da terra, o louva-a-Deus e o besouro rola-bosta. Esses 3 insetos foram fundamentais para a preservação daquele ambiente. Então, os insetos são fundamentais em vários outros campos da nossa vida. Basta dizer que se realmente os insetos forem extintos, o planeta vai junto. Existe uma frase muito curiosa que se diz que se os insetos desaparecerem da face da Terra, o planeta acaba. Agora, se o homem desaparecer, a Terra se torna novamente um paraíso. Todo esse discurso que eu fiz em defesa dos insetos e sobre a necessidade de preservação, de como são importantes para a vida do planeta, eu tento traduzir nesses trabalhos de arte. Como eu já havia falado, esses trabalhos que eu escrevi no Arte Londrina 8 são resultado da minha primeira fase de pesquisa, onde eu explorei o desenho entomológico, os desenhos normalmente de insetos que nós vemos em livros de biologia. Eu procurei ser fiel à morfologia dos animais, estudei toda como se compõe o organismo e só trabalhei nas cores. Eu tratei já são belas peças, já são obras de arte da natureza. Eu só fiz torná-los mais agradável à visão humana. Então foi quando eu construí estes primeiros desenhos, que aqui eu tenho uma mosca, um besouro, uma vespa escarlate e o escaravelho, que é um besouro e que era sagrado para os antigos egípcios. E nessa primeira fase eu fiz várias outras espécies de insetos, desenhando famílias, e pretendo continuar. Meu estudo continua, vou avançar para outros campos de pesquisa, tentar inserir o inseto dentro de um trabalho de arte mais dinâmico, com paisagens, com situações, e principalmente
trabalhar a escala, o humano, o inseto, a diferença de escala, de como eu poderia trabalhar isso, transformar isso em arte. E sempre tratando disso, de se tornar física uma ideia, quer dizer, concretizar uma ideia, ou seja, a partir dessa divulgação de insetos, de tornar de conhecimento público a sua utilidade, a sua necessidade de preservação, atentar para que sejam belas peças, que a gente possa ter essa resposta na arte, quer dizer, usar a minha arte como ideia para uma ação física, a preservação dos insetos.